Oi, gente, tudo bem? Vocês conhecem a história do Chapeuzinho Vermelho? Então, acho que todo mundo conhece, né? Eu mesma conheço e minha mãe contava pra mim quando eu era criança. E eu tirei uma lição bem legal dessa história, que a gente não deve pegar atalhos, que é perigoso, né? Pegar atalhos. Só que a história de Chapeuzinho Vermelho é uma história lá de outras terras, lá da Europa. E hoje eu vou contar para vocês uma história diferente. A história da Chapeuzinho Amarelo. Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Amarelo? Quem escreveu a história foi o Chico Buarque. Chico Buarque é um cantor e compositor brasileiro. E quem fez as ilustrações foi o Ziraldo, que é um ilustrador, né? Um desenhista. Quem fez o desenho foi o Ziraldo, que é também brasileiro. Então essa história é nossa, é daqui. Vamos lá, gente? Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria, em festa não aparecia, não subia escada, nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de nada, nem de amarelinha. Olha, gente, parece que ela tinha medo, né, de tudo. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Gente, olha só como a Chapeuzinho Amarelo, gente, tinha medo de tudo, né? Que coisa, gente. Era Chapeuzinho Amarelo. Olha, o que será que vai acontecer nessa história, hein, gente? Qual lição que nós vamos aprender? E de todos os medos que tinha, e um medo mais que medonho, era o medo do tal do lobo, um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Gente, o lobo morava longe, morava em outro país, na Alemanha, e ela tinha medo do lobo, né? Coisa, gente. Será que esse lobo existia? Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar o lobo. Um lobo que não existia. Gente, será que esse lobo só existia na cabeça da Chapeuzinho Amarelo? E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia tropou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz, um chapéu de sobremesa. Olha, gente, olha o bocão, olha que bocão que tem esse lobo. Mas o engraçado, que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarela foi perdendo medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele,
só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo. Porque um lobo tirado o medo é um arremendo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Um lobo pelado, sem pelo, né, gente? Ela tá perdendo o medo do lobo, gente. E o lobo ficou chateado. Olha ele aqui, gente. O lobo ficou chateado. Eu sou um lobo, ele gritou. Eu sou um lobo. Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou, eu sou um lobo. A Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 lobo, bolo, lobo, lobo. Vocês estão vendo, gente? Será que o lobo virou um bolo? Aí a Chapeuzinho disse, para sim, agora já, do jeito que você está. E o lobo parado, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com velho tudo inteirinho. Eita, gente, olha, o lobo virou um bolo. Será que a Chapeuzinho enfrentou o medo dela, gente? Chapeuzinho não comeu aquele bolo, não, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Gente, olha, a Chapeuzinho passou a brincar, perdeu o medo, come tudo, vai à praia, se diverte. Que coisa boa, né? Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, a barata virou Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo virou Bodiá. Tá vendo, gente? Ela perdeu o medo, olha. E assim acabou a história, mas há outros companheiros para Chapeuzinho Amarelo. Ela tem outros companheiros. O Gandrá, o Jacoru, o Barantu e o Pão Bichopá. Todos tromões. Eita, gente, ela inverteu, né? Ela inverteu as sílabas, não foi? E aí, pessoal, vocês gostaram? Gostaram de conhecer a história de Chapeuzinho Amarelo? Depois vamos ter mais histórias. Um beijo, viu?